Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso Deus. Somos acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos juntos desfrutar de um tempo de paz e bênçãos que Deus mesmo providenciou a fim de nos abençoar. E como é bom desfrutarmos desta hora e de tudo que nela podemos colher das mãos divinas. Seja este um tempo de paz, de bênçãos, de enlevo e edificação espiritual. Tem início o culto do Senhor. E para tudo que segue, nos preparamos agora, num momento de introspecção e oração, no qual somos conduzidos pela arte e a música de nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Em espírito de adoração e louvor a Deus, fechamos os nossos olhos, falamos com o Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, com alegria tomamos parte no culto que é Teu. E é em espírito e em verdade que o fazemos. Agradecidos, pois sabemos que desfrutar desta hora é um presente, uma dádiva de valor inestimável que colhemos das Tuas mãos divinas. E como cumpre a nós, desde já, ensejamos a Ti toda a adoração e todo o louvor que Te são devidos e que são a expressão de tudo aquilo que significas em nossas vidas, pois confessamos-Te como o único e verdadeiro Deus, o soberano Senhor de terra e céus que criastes, o Criador, o doador e o mantenedor da vida de que gozamos. És o nosso Senhor eterno, e em nossos corações reinas soberanamente, de eternidade a eternidade, e o teu reino jamais terá fim. Exaltamos-te, bendizemos-te, glorificamos-te e rogamos-te que acolhas a nossa oração, feita no nome santo de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37, onde faremos a leitura dos versículos 1 a 11. Salmo de número 37, lá no Antigo Testamento, leitura dos versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Assim nos convida a fazermos o salmista, e assim faremos agora, nesta bendita hora de oração. Adentramos um tempo de recolhimento, de contrição, em que falaremos com Deus no íntimo dos nossos corações. E em nossa prece silente seremos ouvidos e respondidos desde o mais alto dos céus, pelo Pai sobremodo amoroso, que olha-nos com ternura, que tem os seus braços abertos para nos acolher e as suas mãos estendidas para nos abençoar. Se você puder fazê-lo onde você está agora, dobre os seus joelhos. Se não, ao menos, baixe a cabeça e feche os olhos. Eleve os pensamentos a Deus e faça-o na certeza de que Ele é conosco e também por nós. Senhor Deus, nós te bendizemos porque temos em nossos corações a certeza de que estás junto a nós, sensível ao que se passa conosco, disponível para ouvir-nos e responder-nos, fazendo-o com misericórdia em amor. Te bendizemos, portanto, pois sabemos que nossas preces não se dispersam com o vento, mas são acolhidas em teu trono de graça e respondidas desde o mais alto dos céus, com a resposta fiel que nos vem ao encontro, transformando o que precisa ser mudado e operando em nós tudo aquilo que carece do teu agir. E nós carecemos de ti na inteireza de nosso viver. Não há área de nossas vidas em que não experimentemos um anseio profundo da tua presença, do teu toque, que nos comunica o vigor, o ânimo, a vitalidade, tudo aquilo que nos permite seguir em frente, sendo animados por ti no agir do Espírito Santo e habilitados, portanto, a este caminho ao qual nos chamaste e a toda a sorte de boa obra que nele havemos de realizar. Assim, Senhor, oramos certos de que somos ouvidos e respondidos, e isto nos traz paz, nos conforta, nos consola, nos vivifica e nos leva a bendizer-te, a exaltar-te, a glorificar-te por tudo aquilo que operas em favor dos que são teus. Portanto, recebe a nossa gratidão e com ela o louvor que tão somente a ti dedicamos. Pois oramos no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado e unigênito, nosso Senhor bendito. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Saber disso deve nos causar uma tremenda segurança. É maravilhoso saber que a única coisa que precisamos fazer é confiar em Deus.
é lançar sobre ele os nossos temores, ansiedades e também a nossa esperança e os nossos sonhos. Por isso nós somos convidados por ele a participar do seu reino e fazer isso de várias formas. E uma dessas formas é trazendo dízimos e ofertas ao gasofilácio. Você está vendo aí na nossa tela como você pode fazer isso de forma segura, através de depósito, transferência ou Pix. Desta forma, você abençoa o reino de Deus e tem o privilégio de participar da expansão dele aqui na terra. Te convido a fechar os seus olhos para orarmos juntos, consagrando a Deus dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Bendito Deus, eterno Pai, nós nos alegramos em Ti, pois é no Senhor quem confiamos. É em Ti, Pai, que lançamos as nossas ansiedades e também onde estão as nossas esperanças. Por isso, Senhor, ao clamarmos a Ti, sabemos que o melhor será feito por nós. Continua, Deus, a nos guardar, a proteger e a amparar, pois precisamos de Ti em todo o tempo. Te agradecemos pelo privilégio de poder participar do Teu reino. Mesmo com nossas limitações e falhas, o Senhor nos dá este privilégio. Trazemos a Ti e Te entregamos nossos dízimos e ofertas e os consagramos a Ti. Dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos esta oração no doce nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde leremos apenas o versículo 13. Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 13 apenas, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Alguns dias atrás, no dia 15 de fevereiro, fez aniversário uma data bem triste, onde 21 homens foram mortos, decapitados, devido à sua fé, devido à sua crença em Jesus Cristo. Isso aconteceu pois o Estado Islâmico sequestrou esses homens e lhes assassinou. Uma data bem triste, um crime hediondo. E a razão, simplesmente porque criam em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O que para nós é a razão da nossa existência. Para outros é motivo para que sejamos mortos. Mas o mais interessante dessa história é que desses 21, 20 propriamente ditos confessos como cristãos. O 21º nem se identificava como tal. Mas diz aqueles que estudaram o caso e foram analisar o que havia acontecido, que esse 21º entregou a sua vida após conviver com esses 20. E no dia fatídico, fora perguntado sobre a fé em Cristo, e ele asseverou: sou um cristão como esses. Creio em Cristo e entrego sim a minha vida por ele. É bem interessante pensar que um homem, convivendo com cristãos num momento tão delicado e tão difícil, se converte, assume a fé cristã e se coloca ao ponto de morrer por Jesus. Creu em Cristo para a morte. Não teve nem como testificar de sua fé em outros ambientes. Confessou a sua crença e logo após encontrou a morte. Influência. A influência daqueles outros 20 foi tão forte, tão poderosa, que nem mesmo o medo da morte pôde tirar do 21º a fé. E eu penso em como nós somos influenciáveis. Somos influenciados das mais variadas maneiras. Na forma como falamos, na forma como nos vestimos, na forma como nos portamos.
E como você vê, às vezes nós nem percebemos a influência que recebemos. É fato que a maneira como somos influenciados vai fazer e vai determinar como enxergamos o mundo, como vivemos, como nos portamos, vestimos, falamos e uma série de outras coisas. Mas eu quero pensar por outro ângulo dessa questão. E como nós influenciamos o mundo? Como nós, diante da crença que temos, da fé que possuímos, influenciamos esse mundo que jaz no maligno? Esse mundo que caminha na direção oposta do plano de Deus para o ser humano. No mundo violento, injusto, triste, como a nossa fé cristã pode torná-lo melhor? O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, retirado daquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte. Ele está logo no início desse discurso de Jesus, no capítulo 5, no versículo 13. E ele é bem interessante, veja bem, vou relê-lo. Vós sois o sal da terra. O texto já nos diz e nos mostra algo imperativo. Vós sois sal. Não temos aqui dubiedade, não temos aqui uma maneira de, quem sabe, pensar se seremos, se nunca fomos, se teremos a possibilidade de ser. Jesus está falando no Sermão do Monte da vida cristã e coloca nela um patamar de exigência bem alto. Alguns estudiosos até pensam que na estrutura como Mateus o relata, Jesus de cima do monte traz até a ideia de um novo Moisés promulgando uma nova lei e dizendo do relacionamento com Deus como ele precisa ser. Vós sois sal. O sal tem muitas características e é utilizado há muito tempo. Para variar, ele salga, não é verdade? Ele dá gosto, ele tempera. Ele também conserva. E ele servia para muitas outras utilidades. Mas eu quero ressaltar essa característica de dar sabor, de temperar, como influenciar. Você tiver, por exemplo, um copo d'água e jogar nele uma porção de sal, o gosto será mudado. Você provavelmente não tomará mais essa água. Esse é o sal. E quando Jesus diz que nós somos sal, ele está nos dizendo explicitamente que precisamos influenciar. E é aí que eu quero pensar com você sobre isso. Como nós temos influenciado este mundo? Como a nossa vida, o nosso agir, a nossa maneira de falar tem influenciado pessoas a se achegarem a Cristo? Eu, quando falo disso, eu falo de uma influência que verdadeiramente conduz a Jesus. Às vezes nós nos prendemos a estereótipos como a maneira como o crente fala. A paz do Senhor, aleluia, irmão. E esse evangeliquez que nem sempre leva a lugar algum. Talvez sirva dentro dos nossos arraiais, mas aqueles que estão fora, muitas vezes sequer entendem do que tratamos ou do que falamos. Ou quem sabe andar nesse sol terrível que tem nos castigado nesses últimos dias, de terno e gravata, camisa social, com Bíblia embaixo do braço. Não que isso seja ruim ou seja feio, mas eu estou dizendo que comunicar e influenciar vai além disso também. Além desses estereótipos que nós criamos. Jesus, ao fazer o seu discurso, nos dá um parâmetro bem alto, porque ele entende que a influência é importante para que possamos ser vistos e percebidos como cristãos. Então, a primeira coisa que eu quero parar para nós refletirmos neste momento é a possibilidade que eu e você temos de influenciar pessoas a amarem a Cristo. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que você pode fazer isso nas mínimas coisas, no seu cotidiano, na forma como você lida com as pessoas, por exemplo. A maneira como você lida com as pessoas ao seu redor
diz muito do como você pode influenciá-las na sua fé. Veja bem, se você é uma pessoa que sempre diz às pessoas, Deus te abençoe, eu confio no Senhor. Não, eu tenho problemas também, mas Deus sempre cuida de mim. A sua atitude perante a vida e os problemas que nós enfrentamos vai dizer muito da sua influência. Imagine se você convive com alguém que só vive para reclamar. Existia um desenho bem antigo, onde tinha a Hannah Hart. O bordão dela, ó dia, ó vida, ó azar. E você vai ouvir aquilo todo dia saindo da boca de um cristão. De alguém que conhece a Deus, de alguém que vive com Ele, que conhece os textos bíblicos e as maravilhas que Jesus faz na nossa vida e como somos consolados, protegidos, guardados e amparados. Mas você sempre ouve lá, ó dia, ó vida, ó azar, como se a vida não valesse sequer a pena ser vivida. Você influenciará pessoas a amar a Deus, a conhecê-lo? Não, você será até mesmo influenciado a murmurar cada vez mais. É mesmo, né? Que vida triste. Olha esse calor, o sol escaldante, e a gente aí trabalhando. Que vida é essa? A maneira como nós nos portamos, a nossa atitude perante a vida diz muito sobre nós e sobre a nossa fé. Diz muito sobre a nossa fé. Não é que sejamos insensíveis ou que sejamos alienados. Nós sofremos. E a Bíblia nos ensina a rir com os que riem, se alegrar com eles e também a chorar com os que choram. Mas tudo isso a partir de uma perspectiva de que Deus cuida de nós e que a nossa esperança está no Senhor. A nossa vida e os nossos dissabores estão todos sob o controle de Deus. E não há como fugir disso. E a nossa atitude perante as dificuldades deve ser uma atitude de fé, de confiança no Senhor. Se você mudar isso, as pessoas ao seu redor vão pensar. Se você já age assim, reforce essa atitude. Pois aqueles que caminham contigo, aqueles que convivem com você, esses certamente serão influenciados positivamente. Perceberão que mesmo diante dos problemas, a nossa fé nos dá a perspectiva de seguir em frente. Nos coloca para caminhar a nossa jornada, mesmo que problemas venham. Isso é muito importante para que pessoas sejam influenciadas a conhecer mais de perto esse Cristo maravilhoso que nós conhecemos. E o texto nos diz assim também: ora, se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Para que ele serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Nós precisamos parar e pensar, refletir sobre a nossa responsabilidade. Afinal, fomos chamados, lavados pelo sangue do Cordeiro para influenciar outros a conhecerem Jesus. E não podemos abrir mão disso. Não é possível ser cristão e não pensar que nós somos chamados a trazer outros a Cristo. Pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor é pastor, está aí na frente, prega. Eu jamais poderei fazer dessa forma. Olha, no reino de Deus, todos têm um papel. E há oportunidade para todos. Estamos falando de testemunho, de tomar como prioridade viver Cristo e a sua fé de tal forma que pessoas vão nos olhar e nós estaremos apontando para Jesus. É claro que é um desafio. Não é fácil. O pastor não está te dizendo que é fácil de ser feito. Não é. Mas é algo que nós precisamos fazer. Nós somos discípulos do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos com as portas abertas há mais de 110 anos, porque nós devemos comunicar as benesses do Evangelho. Pois nós somos um grupo que, mesmo tendo falhas, tendo dificuldades, nós buscamos com afinco espelhar o amor de Cristo, que desceu dos céus,
tornou-se como eu e você, morreu em nosso lugar para nos legar a salvação. As pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam ter acesso a isso. Vivemos num mundo difícil, onde as pessoas se trancam dentro de si, onde elas se guardam lá dentro dos seus fones de ouvido e sequer às vezes falam com outras. Mas elas precisam olhar para nós e ver a luz de Cristo brilhando. Elas precisam conviver conosco e terem a sua vida temperada. Pois nós vivemos para Jesus. Então, é um desafio? É, verdadeiramente é um desafio. Mas nós podemos sim cumprir esse desafio. Afinal de contas, não o fazemos sozinhos. Sozinho seria impossível. Mas nós o fazemos com a presença do Espírito Santo dentro de nós. Cada crente, imbuído do poder do Espírito Santo, tem plena condição de testemunhar e influenciar outras pessoas a caminhar no caminho do Evangelho. Eu e você temos essa responsabilidade. Somos igreja. Somos ovelhas do sumo pastor. Somos aqueles que foram chamados para serem os profetas para esta geração. Então, assuma essa responsabilidade. Nas mínimas coisas, a maneira como falar, não dizer um Deus te abençoe, não dizer para o seu amigo, para o seu vizinho, para o colega de trabalho, olha, está passando por essa dificuldade, vou orar por você. Olha, confia, Deus vai cuidar de você e você vai superar este problema. São maneiras simples de, no dia a dia, nós temperarmos a vida dos outros. E assim, chamarmos a atenção não para nós, mas para aquele que nos amou de tal forma a ponto de nos transformar, modificar. Desejo do meu coração é que você esteja aí, salgando o mundo, para que ele seja tocado e transformado no poder do Espírito Santo. Passando a um tempo de comunicações, devemos salientar que na próxima semana estaremos no período do Carnaval, essa festa popular que exerce um impacto deveras significativo em nosso bairro de Copacabana, comprometendo questões como mobilidade e segurança de maneira muito expressiva. Consoante a prática do Conselho nos últimos anos, estaremos operando num regime especial durante esse período. Isso significa que no próximo domingo, dia 1º de março, nós restringiremos as nossas atividades ao horário matutino. Teremos a celebração do culto matutino presencial às 10h30. Teremos o acolhimento às nossas crianças e adolescentes com as suas classes de escola bíblica dominical e demais atividades, tudo funcionando normalmente, mas não teremos as atividades vespertinas, nem o encontro de jovens, nem tampouco o ensaio do conjunto musical ou o culto das 18h. Estaremos restritos ao horário da manhã. E na quarta-feira, dia 4 de março, nós também não teremos a nossa celebração vespertina, o culto semanal das 18h30. A partir da quinta-feira, tudo volta ao normal. Mas esteja atento, durante o período do Carnaval, estaremos funcionando nesses horários mais restritos, preservando a segurança e a integridade, não apenas do nosso patrimônio, mas, sobretudo, do público que nos frequenta. E em consonância àquilo que preceituam as leis da nossa igreja, debaixo da anuência do conselho de nossa comunidade local, o reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, nosso pastor auxiliar,
acha-se em gozo de férias parciais. 15 dias que estão dedicados ao descanso, junto à família, e durante os quais estaremos nos lembrando do ministro em oração, para que seja, de fato, este um tempo de refazimento de forças, tão precioso e tão importante para a saúde de qualquer um e do pastor também. Rogamos o renovo da bênção divina sobre o nosso querido ministro e aguardamos o seu retorno quando será novamente acolhido em amor no meio de nós, plenamente revigorado e apto para a retomada dos seus trabalhos junto ao rebanho de Cristo. Chegando ao final desta celebração, eu convido você a fecharmos os nossos olhos e elevarmos o coração a Deus em oração, segundo aquilo que aprendemos do próprio Senhor Jesus, proferindo juntos a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Olhos fechados, corações unidos, numa só voz nós dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.